Tá começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas, companheirinhos e companheirinhas, a mais um programa Independência, que começa na semana do dia 21 de setembro de 2025 DC. Maravilha, maravilha, você já está no programa Independência e o programa Independência de hoje vai falar de um tema interessante que é muito abordado, aliás, é o Evite lá de Neuróticos Anônimos, tá? Descontrole emocional, é esse o Evite de N/A. Só por hoje evitarei o descontrole emocional. Vamos falar bastante sobre o que é esse descontrole emocional e vamos dar algumas dicas para evitar ou pelo menos amenizar o descontrole emocional. Beleza? Vamos ouvir o som, já já a gente vem com o programa Independência de hoje. Irmão, pega a visão da recuperação. Álcool não, droga não. Uso compulsivo é adicção. Entenda, é doença incurável, progressiva e fatal. Mas você não precisa morrer, tem saída. 12 passos é o que nos sustenta. Irmão, pega a visão da recuperação. Levanta a mão na terceira tradição. Se renda às evidências, assuma as consequências. Faça uma reparação com seu pai, sua mãe, seu irmão. Isso é recuperação. Irmão, pega a visão da recuperação. Substância alteradora nunca deu certo não. Cuidado com clínica, cadeia e caixão. Entre logo em recuperação. Chique, bacana, beleza? Voltamos com o programa Independência. Você ouviu o repão, pega a visão de Marcão, da hora. Galera, seguinte, agora vamos falar sobre o tema do programa Independência de hoje. O tema do programa de hoje, eu peguei várias coisas por aí e juntei como eu sempre faço. Então, o texto de hoje está baseado na psicóloga Lisiane Duarte. Tá baseado em algum material que eu tenho da Housden Foundation, lá de Minnesota, e os caras não são fracos, hein? Esses caras aí simplesmente são os autores do Rei Bebê, aquele tratado sobre dependência química, né? Que a gente já tem 2 programas de independência sobre esse livro. E também tem alguma coisa da ABAD e eu juntei aí, fiz um bem apanhado aí, como vocês já estão acostumados aqui no programa Independência, quando eu tenho um tema específico e que tenha uma base mais científica. O que é descontrole emocional? Desequilíbrio emocional. Em suma, pessoas que sofrem de desequilíbrio ou descontrole emocional apresentam alterações frequentes e inesperadas de humor, além de reações desmedidas a más notícias e acontecimentos inesperados. Antes de tudo, é preciso deixar claro que todos nós já passamos por algum momento de descontrole emocional, em que reagimos de forma exagerada a um pequeno imprevisto. Vamos pensar em um exemplo. Você planejou anotar suas tarefas mais importantes em papeizinhos autocolantes tipo post-its, assim que chegasse no trabalho. No entanto, ao chegar notou que tinha esquecido os post-it em casa.
A reação mais equilibrada seria procurar uma alternativa, como pedir um material emprestado a um colega ou deixar para anotar tudo no dia seguinte. Imagine, porém, que esse imprevisto te deixou muito irritado e, como resultado, você passou o dia inteiro de mau humor e acabou sendo rude com seus colegas de trabalho inúmeras vezes. Esse tipo de reação indica o descontrole emocional. Esse é apenas um exemplo de um pequeno problema que se transformou em um grande estresse por conta do descontrole emocional. Muitas pessoas passam por esse tipo de situação várias vezes por dia, perdendo o controle de suas emoções a cada imprevisto, por menor que seja. Galera, eu já me identifiquei com o texto dos caras, né? Porque tem até uma reflexão do NA, do livro Só Por Hoje, que fala de tempestade em copo d'água, né? A adicção é muito esse negócio de tempestade em copo d'água, e a gente já falou aqui num programa Independência aí de um passado não muito distante, do cara que tem a turbina da cabeça e a lente do aumento no peito, né, viado? Se você não ouviu esse programa, vai ouvir, que tem tudo a ver com esse descontrole emocional também, né, velho? Então o cara ia levar uns post-it pro trampo pra poder organizar a vida dele, esqueceu o breguetes, e aí ele já se descontrola, em vez de pensar com a cabeça, racionalmente. A gente fala muito no programa de recuperação que a gente não deve racionalizar as coisas e tal. Acontece que a gente tem que distinguir o que é racionalização no sentido de mecanismo de defesa do ego e o que é raciocinar. Raciocinar é ok. Racionalização dentro da ideia de mecanismo de defesa, aí não. Entendeu a diferença? Então vamos raciocinar, pensar bem, né? Em vez de ficar fazendo uma tempestade num copo d'água, a gente vai e raciocina em cima da parada para não se descontrolar. É mais ou menos isso que essa introdução aqui trouxe no meu coração. Vamos dar continuidade aqui. Descontrole emocional ou traço de personalidade? Muitas pessoas são conhecidas por sua personalidade forte. Nossa, já arremeteu ao meu primeiro quarto passo lá, né? O primeiro que não foi rasgado, porque o meu primeiro mesmo foi rasgado, porque não prestou pra nada. Mas o meu segundo, digamos assim, o primeiro que prestou, eu botava em vários pontos do meu quarto passo que eu tinha personalidade forte, cara. Ô louco, que personalidade forte, arrogante, prepotente. Eu li esse negócio e eu já fiz questão de falar. Beleza, vamos continuar. Essas pessoas costumam ter reações exageradas, são impacientes e encontram motivos para discutir o tempo todo. Geralmente, quando estamos perto de uma pessoa assim, acabamos sentindo receio de dizer qualquer coisa, porque tudo pode ser motivo para explodirem. É comum que essas pessoas acreditem que essa irritabilidade é apenas um traço de sua personalidade, sem perceber que sofrem de descontrole emocional patológico e pode ser que sejam na verdade neuróticas. Dessa forma, não reconhecem o problema e não procuram ajuda, aceitando que essa característica não é tratável ou nem se preocupam com isso, mesmo com a degradação de muitos relacionamentos interpessoais. Em alguns casos, essa personalidade forte indica transtornos de personalidade e de humor que nunca foram tratados. Eles trazem malefícios para a própria pessoa que sofre com o descontrole e sente muita culpa, bem como para seus amigos, colegas e familiares, que estão sempre receosos, temendo o comportamento agressivo. Você não conhece ninguém assim, companheirinho, companheirinha? Se é que você não é essa pessoa, né? Porque eu já fui essa pessoa. Sabe aquele cara que vive explosivo? Vive pá, é na ponta da bota? Principalmente quando eu tava sob efeito do álcool. É aquela coisa, Marcão tomou umas, deixa Marcão quieto. Não vai provocar, porque senão ele vai fazer um escarcéu aqui. Que coisa insuportável. Que pessoa insuportável, que você não pode conversar, que você tem medo da pessoa explodir, velho. E a pessoa não se enxerga. Eu tô falando de mim, tá, companheiros? A pessoa não se enxergava, no caso eu. Não me enxergava. Eu achava que isso aí era personalidade forte,
Que personalidade forte, puta cara maluco, puta neurótico, velho. E não queria dar conta, né? E aí, você vai degradando, como tá escrito no texto aí, seus relacionamentos, cara. Ninguém quer ficar perto de um cara desse e fica cheio de dedos. Acontece que família tem que te aturar, entre aspas, tem que, né, meu? Porque também até a família uma hora não aguenta mais. Mas meio que, a gente ama o cara, vamos relevar. Mas ninguém merece, né? Ninguém merece conviver com uma pessoa dessa. Então, o descontrole emocional é um traço de personalidade. Na verdade, é uma doença, fiote. Chama-se, dentro de Neuróticos Anônimos, doença emocional. Doença mental / emocional. Na verdade, é disso que se trata. Então, fiote, tem tratamento, mas vamos dar... Depois vai ter umas dicas aqui que vai falar de tratamento, né? Como evitar o descontrole emocional? Para evitar o descontrole emocional é fundamental desenvolver autoconhecimento, identificar os gatilhos e aplicar técnicas de regulação emocional. Quando a situação estiver mais intensa, é importante se acalmar para tomar decisões mais ponderadas. Agora vão vir 6 dicas valiosas em momentos de crise. Mas antes de eu falar das 6 dicas, que são sensacionais, tá, galera? Eu vou falar um pouco do texto que eu falei, que eu também extraí da Housley. Eu tenho aqui, porque aqui falou a palavra gatilhos e aí eu lembrei desse texto, cara, que ele é muito usado em clínicas de recuperação, principalmente gatilhos, não para o descontrole emocional, vamos falar a verdade? O cara que é alcoólico ou adicto, o gatilho do descontrole emocional é imprescindível ele tomar cuidado, porque ele vai acabar bebendo, ele vai acabar usando. Esses são os gatilhos que estão falando naquele texto e que eu linkei com essa amostra da Housley de Minnesota. Então, para você prevenir uma recaída nas drogas e no álcool, uma das partes mais desafiadoras da sobriedade é essa, fiote. Você tomar cuidado com os gatilhos. A vontade de usar novamente, mesmo após um longo tempo de abstinência, pode ser extremamente intensa. E o desejo de usar pode ser desencadeado por coisas como depressão, ansiedade, decepção, fracasso, estresse, raiva, conflitos com as pessoas, problemas de saúde, problemas de sono, até mesmo sucesso e celebração, alegria, euforia. Tudo isso é gatilho para o adicto e para o alcoólico, né? Quando o desejo de usar toma conta, aí é difícil parar. Então, o que a gente precisa fazer antes de usar? Identificar esses gatilhos para não dar um tiro na própria cabeça. Ele é um freio para você evitar uma colisão, cara. É o que eu falei, rota de colisão. Vai ouvir o programa Rota de Colisão. É justamente isso. A gente identificar os nossos gatilhos, e cada um tem um gatilho, hein? Eu, por exemplo, tinha um determinado gatilho. Então, no começo da minha recuperação, se eu visse aquele tempo chuvosinho, não sei o que, já era um gatilho pra mim, já me dava vontade de usar. Por quê? Porque na chuva tinha pouca polícia na rua, eu gostava de ir buscar o breguetes, né, que era mais seguro, Ai, ó, o que tem de gatilho é brincadeira, velho. Então, temos que tomar cuidado, nós adictos alcoólicos, temos que tomar cuidado com os gatilhos, né? Porque se eu não desengatilhar, né, antes de acontecer, velho, é bem difícil de eu evitar. Depois que você tá no rumo da rota de colisão, velho, às vezes é tarde demais. Agora, se eu identificar os gatilhos antes de eu engatilhar, antes de eu disparar, aí beleza, aí tem mais chance. Então as suas fraquezas e vulnerabilidades são importantíssimas você conhecer. E isso você faz com o inventário direcionado. Você pode fazer um trabalho exclusivamente para gatilho, velho. Você, faz o seguinte, cara. Pega um papel e uma caneta. E começa a lembrar de coisas que davam ou dão ainda vontade de usar, para você tentar descobrir quais são os seus gatilhos. Tem pessoas que ficam com vontade de usar em função do clima.
Tem, que nem eu falei, né? Tempo chuvoso. Tem gente que vê só um dia ensolarado já dá vontade de tomar uma, porque estava acostumado a tomar uma gelada. Cara, então o clima é uma das coisas que pode trazer bastante gatilho. Então você tem que botar no papel quais são as coisas que você pode levar uma recaída, que você vai ficar com vontade de usar. Quais são as coisas que você está fazendo para evitar que isso aconteça, né? Quais as medidas adicionais que você pode fazer para evitar essa recaída? Tudo isso tem que ser inventariado, galera. Os gatilhos podem ser pensamentos apenas, pensamento sobre droga, pensamento sobre o álcool. Você fica viajando na maionese, porque, se tem um cara que viaja na maionese é Marcão. Às vezes eu sozinho, eu consigo ficar lá, vem um pensamentinho aí de uso e eu vou alimentando, sabe? Outro dia eu parei de fumar, vai fazer 12 anos, 10 anos e 10 meses, cara, que eu parei de fumar. E aí outro dia eu tava ali, tava na estrada de carro, tal, um tempo bonito, num pôr do sol, tal. Mano, não é que me deu maior vontade de fumar um cigarro? Eu falei, nossa, agora se eu tivesse um cigarro aqui eu acendia. Nossa, que insanidade, velho. Agora que eu tô livre desse desgracento, mano, vontade de usar, mano. E é vontade de usar. E já aconteceu isso com droga. Outro dia eu fui lá pra São Paulo e eu passei pela Marginal Tietê, bem na pista oposta, né, da onde eu usava. Eu usava ali perto na rua do Ceasa. Era um dos lugares, né? Porque, São Paulo inteiro eu usei, né? E aí, eu tava passando lá na outra pista, do outro lado do rio. Eu olhei assim e vi um predinho lá que era típico. Cara, na hora que eu olhei aquele predinho ali, que é um predinho de um silo, sei lá, é um predinho esquisito. Não é prédio, é uma construção estranha lá do Ceasa. Mas é um ponto de referência que de longe você vê. Eu ganhei aquele predinho lá, já me deu uma certa dor de barriguinha assim, sabe? Quando mexe as lombrigas. Olha, velho, eu tô há 12 anos e tralalá e 10 meses sem usar, mano. 12 anos e 10 meses sem usar. E aí mesmo assim, olha só o gatilho. Então, pega um papel, pega uma caneta e começa a rabiscar, irmão. Irmãzinha, pelo amor, bota quais são os seus gatilhos. Eles podem ser climáticos, eles podem ser lugares, ele pode ser pessoas, sabe? Tem pessoas que dão vontade de usar. Eu tenho uns amigos que só de eu ver o cara eu já vou ficar com vontade de usar, mano. Por isso que os evites são tão importantes, né, galera? A verdade é essa. Bom, vamos voltar lá no... Eu saí aqui do housing um pouco, até porque falou de gatilho, eu lembrei do housing, né? Ah, sim, só pra terminar o negócio dos gatilhos. Tem gatilhos internos, externos e sensoriais. Então vamos lá, só pra você saber, até pra ajudar no seu inventário. Gatilhos internos são estados emocionais que as pessoas podem experimentar antes, durante e depois da substância. As pessoas podem se sentir eufóricas, deprimidas, ansiosas ou sexualmente excitadas. Mais tarde, esses sentimentos podem lembrá-los do uso de substâncias. Por exemplo, falou de sexualidade, né? Tem pessoas que associavam tanto o uso com a sexualidade, essas pessoas é indicado dar um tempo com sexualidade. Cara, não vai pegar ninguém agora, tá no começo da recuperação, vai ouvir o programa 2 anos sem relacionamento. É mais ou menos sobre isso, sabe? Por quê? Porque tava muito associado. Aí o cara vai transar, velho, e vai dar vontade de usar. Esse é um gatilho interno. Gatilho externo inclui eventos externos, lugares, coisas, horários que o cara usava, aprendeu a associar o uso anterior. Então, é que nem eu falei de um lugar, né? Passei na Marginal Tietê lá, olhei o predinho, já me deu aquela lombrigada, né? Pode ser um horário, o cara tava acostumado. Sexta-feira à tarde era o dia de sair do trampo e beber uma. Isso aí é um gatilho externo que vai levar o cara a usar se ele não tomar cuidado, né? Pode ser também pessoas, né? Que nem eu falei.
pode ser assim, né? Não vai guardar parafernália, objeto para uso. Você tá limpo, você já jogou fora tudo, né, velho? Inclusive os pôster que vai te lembrar de droga, o pôster do Bob Marley fumando um charutão. Mano, sinto muito, não dá pra... O cara tá limpo, tá em recuperação, não dá mais pra ter aquele pôster do Bob Marley fumando um charutão. Desculpa aí, isso é gatilho. Toda hora que você entrar no quarto, você vai ver o charutão, fiote. Ó, para, vai. Gatilhos sensoriais são relacionados aos sentidos da visão, audição, olfato, paladar, tato. Os gatilhos sensoriais podem incluir pós brancos, tipos de música ou canções específicas, certos cheiros, gostos e experiências sexuais. Olha, esse aqui também eu já tive, cara. Eu tava na faculdade, já tava 8 anos limpo. E aí ainda tinha uma lousa lá, a maioria era aquele quadro branco, mas tinha uma aula que eu tinha lá com um professor das antigas, e ele gostava de usar a lousa mesmo, aquele quadro negro com giz. Mano, só de ver aquela coisinha de giz ali, com aquele monte de gizinho branco, aquele pozinho branco, já me lembrou, mano, o pozinho branco que eu gostava. Também tipo de música, né, tá falando aqui. Tem gente, eu mesmo, velho, eu adoro Racionais, velho. Eu fiquei uns anos sem ouvir Racionais, porque era um som que era trilha sonora do meu uso. Eu botava esse som pra usar, então, pra evitar, né, velho, então, não só Racionais, vários outros músicas e tipos de música determinados. Por exemplo, tem um lá que eu nem lembro mais o nome que, só falava de droga. Esse aí eu nunca mais ouvi. Sabe? Nem lembro mais o nome do maluco. Mas ele era bem maluco, falava de cogumelo, melo, cogumelo. Nossa, pelo amor de Deus. Então, canções, músicas, cheiro também. Sabia que eu passo, como eu usava num bagulho que tinha muita caixaria, quando eu sinto cheiro de caixa molhada, cheiro de feira, fim de feira. Outro dia eu passei na feira aqui em Atibaia, no final da feira, veio aquele cheiro de caixa molhada. E lembrou do lugar que eu tava usando, velho, nas antigas, mano, olha como gatilho, velho. E eu tô falando de um cara que tá em recuperação há 12 anos, que sou eu. Se isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E se a pessoa não tá tão preparada e não tem tanto mecanismo pra desengatilhar tudo isso aí, cara, volta a usar, Dá pra voltar a usar por causa de gatilho, então vamos tomar cuidado com os gatilhos. Depois, no próximo bloco, eu vou começar falando das 6 dicas valiosas em momentos de crise. Agora vamos voltar ao descontrole emocional. Beleza? Então, até já, depois do som. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Impreciso, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso ter ido além. É preciso não ter desdém. Não ser impreciso pra falar de amém. Não ser impreciso pra falar de amém. É preciso ter ido além. Não julgue minhas decisões se não conhece minhas razões.
preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso ter vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. Vem comigo. É preciso ter ido além. É preciso não ter desdém. Não ser preciso pra falar de amém. Não ser preciso pra falar de amém. É preciso ter ido além. Não tira minhas decisões se não conhece minhas razões. Vivo só por hoje. Só por hoje vou cuidar de mim. Só por hoje vou seguir a vida. Só por hoje vou me desligar de tudo aquilo que me fez chorar. Só por hoje vou me amar demais. Só por hoje vou esquecer a dor. Só por hoje vou ser eu e Deus. Só por hoje vou me respeitar. Amanhã não sei, é outro dia e não vivo lá. Vou seguir em frente, vou cantar e dançar. Só por hoje é dia de comemorar. Vivo só por hoje. Vivo só por hoje. Vivo só por hoje. Vivo só por hoje. Só por hoje vou viver e deixar viver. E se der tudo errado vou me soltar e entregar a minha vontade nas mãos de Deus. Vou manter o simples e viver um dia de cada vez. Só por hoje eu escolho ser feliz, não quero ter razão. Me pergunto até que ponto isso é importante. E na grande maioria a resposta é não. Primeiro as primeiras coisas tocou o meu coração. Olhei pra dentro de mim e me vi com defeitos e qualidades. Hoje me apoio, aprendi a me amar e amar ao outro, independente da sua realidade. Vivo só por hoje. 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 Pare e penso antes de agir. Aprendi a usar, que comece por mim. Vou com calma e assim escuto e aprendo. Mantenho a mente aberta e vou me melhorando. Só por hoje funciona se eu deixar. Vivo só por hoje. Vivo só por hoje. Vivo só por hoje. Vivo só por hoje. Chique, bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Rodrigo Dias Sete Lagoas. Segue o Rodrigão lá no Instagram, Rodrigo Dias Sete Lagoas, tudo junto, tudo minúsculo e tal. Agradecer, Rodrigão, agradecer, Dona Grazi, obrigado aí, casal, tamo junto. E depois você ouviu a música Só Por Hoje de Naranon. Essa é uma música nova que eu recebi aí da galera. Achei bem assim agitadinha, bem legalzinha, gostei. Já vai participar do programa Independência também. Beleza, galera, vamos voltar aí ao tema do programa Independência. Eu falei que eu ia dizer pra vocês neste bloco as 6 dicas valiosas em momentos de crise. Então, cara, tá ali em rota de colisão, agora não pro uso de droga, tá? Como eu falei no bloco passado, o descontrole emocional, quando em um adicto ou um alcoólico, pode levar ao uso. Mas aqui a gente está falando de descontrole emocional de uma maneira mais genérica, em pessoas talvez que também não usem álcool e droga. Só que tem descontrole emocional para essas pessoas, neuróticos anônimos. Agora,
para todas as outras, Neuróticos Anônimos também. Porque para Neuróticos Anônimos, neurótica é toda aquela pessoa ou qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento em qualquer grau. E segundo ela mesma o reconheça. Cara, quem não for isso, velho, não tá no planeta certo. É de Marte. Porque aqui, se for terráqueo, as suas emoções interferem no seu comportamento e incomodam a si próprias e as outras pessoas. Cara, as reuniões de neuróticos, velho, devia estar sendo feito em estádios lotados. Tamanha neurose da nossa sociedade. Agora, tem um monte de gente precisando, mas alguém quer? A fila de quem quer mudança, todo mundo levanta a mão. Agora, quem quer fazer o esforço para mudar? Ninguém levanta a mão. Ah, é sobre isso, né? Porque mudar dá trabalho, mudar cansa, mudar vai ter que mexer em parâmetros que você não quer, em zona de conforto, etc e tal, né, velho? A verdade é essa. Bom, vamos lá. 6 dicas valiosas em momentos de crise. 1. Corte o mal pela raiz. Em primeiro lugar, se você já reconheceu a origem do desequilíbrio, pense em soluções viáveis. A sobrecarga profissional é um grande causador de descontrole e às vezes pode ser resolvida conversando com os colegas e superiores. Da mesma forma, se o problema for relacionado a uma questão familiar ou de relacionamento, reflita sobre as atitudes que podem ser tomadas. Conversar com o causador do desequilíbrio ou, se for o caso, cortar relações. Velho, se tem uma pessoa que engatilha em você toda hora o seu desequilíbrio emocional, velho, faz uma balança decisória para essa peça aí, essa peça rara da sua vida. Se vale a pena você perder a sua serenidade por causa de uma peça rara dessa. Vamos falar a real, velho. A real é essa. Então, vamos ponderar se vale a pena estar com certas pessoas. E vamos cortar o mal pela raiz, velho. Se você já percebeu qual que é a origem do seu... E outra, né, mano? Seu trampo tá te deixando maluco? Desculpa, muda de trampo. Ah, mas esse daí é o que eu sei fazer. Esse aí é o que me paga meus boletos, velho. Às vezes, cara, a gente tem que tomar umas atitudes que parecem ser desacertadas na hora, mas no final tudo acaba dando certo. E se você, no seu trabalho, não tá tendo aquele prazer, velho, cara, trabalho tem que ser uma coisa prazerosa, senão vai virar escravidão, velho. Então, tenha um trabalho que satisfaça as suas necessidades, mas também que satisfaça o seu coração, o seu espírito, a sua emoção. Porque se não tiver, velho, se tiver te deixando maluco, larga esse trampo, velho. Tá? Não vai ser tão insano que nem eu já fui, que eu já larguei sem ter outro engatilhado. E agora o gatilho é bom, tá? Engatilha primeiro um outro trampo que você goste, mesmo se for pra ganhar menos, velho. Porque se for a coisa que você ama fazer, uma hora você vai ganhar o dinheiro suficiente. Irmãozinhos e irmãzinhas, pelo amor, você acha mesmo que o poder superior da sua compreensão, esse cara que tirou você da onde você tava, daquele mundo, que me tirou da onde eu tava, eu gosto de botar na primeira pessoa do singular. Você acha que esse cara vai me abandonar? Você acha que esse cara vai te abandonar, companheirinho e companheirinha? Não vai, fiote. Chuta o balde, nego. Recuperação também é chutar o balde. Não é só fazer tudo bonitinho. Não, cara. Porque a gente tem autoconhecimento suficiente agora pra poder chutar o balde. Mas é um chute científico, mano. Não vai chutar o balde e fazer as besteiras que você fazia na ativa. Não é disso que se trata. Mas é um chute de balde aonde você vai pegar o domínio da sua vida. Eu não tô falando, vai ouvir o programa do Terceiro Passo lá, do nocaute lá, daquele boxeador lá nocauteado
puxar a cordinha de volta, puxar a toalha de... Não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando pra você se conhecer o suficiente pra saber qual é a carreira, qual é o trabalho que você quer desempenhar na vida. Você quer ser feliz ou não quer ser feliz? Você quer ter uma vida morna ou você quer ter uma vida da hora, velho? É sobre decisões. A gente agora, limpo, a gente toma decisões saudáveis pra nossa vida, pra nossa saúde mental. Então é disso que se trata, fiotes. Vamos usar aquela máxima. A partir do momento que você amar o que você faz, você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. É nesse sentido, porque o trabalho vai ser um prazer. Maravilha, vamos continuar aqui que eu acabei derivando bastante, né, galera? Segundo ponto das 6 dicas valiosas em momentos de crise. Respire fundo. Sinta a intensidade da emoção diminuir antes de agir. Sempre que se sentir à beira de uma explosão, tente se afastar da situação. Muitas vezes a sua primeira reação é a mais negativa. Assim, vale a pena tirar um tempo para respirar e lidar com a questão mais tarde, quando estiver mais tranquilo. Se a questão for urgente, no entanto, pense: não vale a pena me estressar. Isso só vai trazer prejuízos para minha saúde. E repita como um mantra, até que você consiga se acalmar. Em desentendimentos familiares, por exemplo, a reação agressiva pode te fazer magoar as pessoas que mais ama, te levando a perder a confiança delas para sempre. Uma alternativa é recorrer à terapia familiar. Galera, nessa parte eu vou falar também de contar até 10, né? Parece bobeira, mas é uma técnica que a gente faz de respiração. Se você tiver num momento de grande estresse e que você acha que você vai desequilibrar total, mesmo que se você não quiser fazer isso na frente dos outros, dá um Hzinho, vai ali do lado e respira 10 vezes. Conta 10 vezes e respira fundo 10 vezes. Essa técnica terapêutica chama pare e respire. Cara, e funciona, velho. Então, se você tiver prestes a botar o pé pelas mãos, pare e respire 10 vezes profundamente. Se você quiser focar no Deus da sua compreensão, melhor ainda, faz uma respiração espiritualizada e volta pro eixo. Essa que é a dica do respire fundo. 3. Afaste-se da situação. Foi o que eu falei, né? Sai de canto. Deixar um ambiente ou se isolar por alguns instantes pode ajudar a recuperar o controle antes de tomar uma atitude precipitada. Se a situação está demais para você, simplesmente afaste-se dela por algum tempo. Peça licença e saia do ambiente. Lembre-se sempre que o seu descontrole não te define. Muitas vezes o desequilíbrio emocional é causado por situações que estão fora do seu controle, trabalho, família, perdas, traumas e etc. Portanto, não se culpe em excesso, nem deixe de praticar o autocuidado. Você precisa assumir a responsabilidade sobre suas emoções, mas isso não significa que você precisa se enxergar como alguém ruim ou que não é digno de afeto. Então, cara, afasta da situação e volta pro eixo. Lembra quem você é. Cara, esse aí também pode ser chamado de exercício lembrar-se de si. Cara, tem um autor que eu gosto muito do final do século XIX, começo do século XX. Ele chama Piotr, né? Pedro em russo. Piotr Ouspensky. E esse livro que eu tô mencionando aqui, ele é Em Busca do Milagroso. Fragmentos do Ensinamento Desconhecido. Se vocês tiverem um sebo aí para comprar esse livro, ele é sensacional. É um livro ocultista, é um livro esotérico, mas, mano, ele dá essa dica. Lembrar-se de si. Quando você lembrou de você? Hoje, por exemplo, tenta refletir. Quando você saiu do automático e lembrou de si? Ou será que você, desde o momento em que você acordou, você não fez as coisas todas roboticamente? Cara, isso também leva ao descontrole emocional. Porque a gente não é robô, velho. A gente tem coração, a gente tem emoção, a gente tem espírito, velho. A gente é um ser, sabe? Vamos lembrar do ser, cara. E lembrar-se de si é sobre isso.
Então, quando você se afastar da situação, faz uma respiração, como eu falei no tópico passado, e lembra quem você é, que você é digno de estar onde você está, de fazer o que você tá. Lembra também um pouquinho da onde você veio e aonde você tá agora, a sua evolução nesses períodos todos que você tá em recuperação. Lembra da sua recuperação, lembra dos princípios espirituais do programa, velho. Tudo isso vai fazer você voltar ao eixo. Às vezes não parece, mas são segundos, cara. Em segundos você pode recompor a sua serenidade. E de repente, até uma oraçãozinha da serenidade não vai mal nenhuma hora, né? Toda hora é boa para fazer uma oração da serenidade, que você vai distinguir o que você pode modificar do que você não pode modificar, sabe? E geralmente os fatores externos eu não posso modificar, mas a minha reação aos fatores externos, esse sim, eu posso modificar. Eu acho que a oração da serenidade, ela engloba todo o programa por causa disso. 4. Use técnicas de aterramento. Focar nos sentidos e na respiração ajuda a ancorar a mente no momento presente, reduzindo a ansiedade. Meditação e outras práticas de calma também podem ajudar a organizar os pensamentos e diminuir a ansiedade. Mindfulness também pode ser muito útil com a prática de trazer a atenção sem julgamento para o momento presente, focando-se nas sensações, pensamentos e emoções que surgem no aqui e agora. É o que eles falam de agora, agorinha. Não é agora, é agora, o extremo agora. Tenta se transportar para o instante presente. Essa que é a técnica do Mindfulness. Você vem no agora, agorinha, velho. O que agora tá te estressando, velho? Se você começar a responder as perguntas, não, aquilo é o salário, é a conta que eu tenho que pagar amanhã, é a doença do meu filho, da minha filha, a minha doença, Cara, todos esses problemas que você tá aumentando aí, eu não tô falando que eles não são reais, ok? Eu só tô falando que nesse momento em que você tá no meio de uma crise, eles não são relevantes. O que é relevante é o agora. A conta de amanhã vai ser resolvida no agora? Não. A doença do seu filho, a dificuldade do seu pai, talvez um desemprego, nada disso vai importar. A hora que você aplica o Mindfulness na sua vida no agora, você vai descobrir que 99% dos problemas que estão te estressando, eles não são problemas reais para esse instante. E aí, velho, acontece um milagre nesse momento e você volta pro eixo. É essa a técnica de aterramento. Origina-se em tradições meditativas budistas, mas hoje é utilizada como uma ferramenta secular para reduzir o estresse e a ansiedade, aumentar o foco, melhorar o autocontrole e promover uma resposta mais equilibrada aos desafios da vida. A prática regular de Mindfulness, seja através da meditação formal ou de atividades diárias, ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda do mundo interior e exterior. Essa foi a 4ª dica, aterramento. 5. Analise a situação de forma realista. Em momentos de crise, a mente pode criar cenários catastróficos. Busque informações reais e coerentes sobre o problema para não se deixar levar pela imaginação. Busque manter a autoconfiança. Estar passando por um momento difícil pode te fazer pensar em si mesmo de forma negativa. Tente lembrar que o seu problema emocional não define a sua capacidade. Você ainda tem as mesmas habilidades e continua sendo um bom profissional, apesar dos momentos ruins. Então, você assistir a si próprio de maneira realística é essencial nessa 5ª dica, tá? Então, vamos parar de viajar na maionese também com apocalipse, né? Aquela mente adicta e alcoólica e neurótica que acha que tudo vai acabar o mundo, velho. Sai dessa catástrofe, filhote. Analisa o passado. Você deve ter tido esse pensamento várias vezes. Se você já tem essa mente catastrófica, você já deve ter tido várias vezes esse pensamento. Em algum dos momentos aconteceu de fato uma catástrofe? Eu não falei pra gente raciocinar e não racionalizar. Raciocinar. Então,
Analise o seu passado em todas as situações estressantes que você passou e que elas pareciam ser catastróficas e tudo se realizou e tudo se resolveu mágica e milagrosamente. Cara, se todas as vezes deu certo, não é agora que essa catástrofe vai acontecer. Vamos tirar o apocalipse da nossa mente, velho. É sobre isso, mano. Analisa a situação de forma realista. Sexta dica: procure grupos de apoio. Obviamente que o programa Independência ia falar de grupo de apoio. Neuróticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, CODA. Eu botei só esses porque eles têm mais a ver com essa parada de você controlar um pouco as suas emoções. Mas tem outros também, né? São grupos de ajuda mútua que podem ajudá-lo a compartilhar suas dificuldades emocionais. Lá poderá encontrar pessoas que estiveram com a mesma dificuldade e conseguiram superá-la, assim podendo talvez dar um norte para você. Então, cara, bora pra sala, velho. Se você tá tendo recorrência de descontroles emocionais, a irmandade mais indicada para você é Neuróticos Anônimos. Tem milhares de reuniões online, tem reuniões presenciais. Corre atrás, neuróticosanônimos.com.br, vai atrás. Fiote, estamos no mundo da informática, no mundo da informação, no mundo da internet. Corre atrás que vale a pena. Para o dia a dia. Identifique seus gatilhos. Entender o que desperta emoções intensas é o primeiro passo para gerenciá-las. Reflita sobre o que causa seus sentimentos e pensamentos. Pratique a responsabilidade emocional. Reconheça e aceite o que você está sentindo sem lutar contra a emoção ou negá-la. Aprimore o autoconhecimento. Questione-se sobre o que você sente e o porquê. Isso ajuda a compreender os sentimentos, pensamentos e gatilhos emocionais. Não se defina por suas reações. Lembre-se que um momento de descontrole emocional não define quem você é. Cultive hábitos saudáveis. Aí é o que eu vivo falando aqui: sono, alimentação e atividade física. Então priorize seu sono, durma 7 a 9 horas por noite para dar suporte à sua saúde emocional. Alimente-se bem, uma dieta equilibrada, saudável, muita verdura, muito legume, sabe? Um pouco de proteína, pouquíssimo açúcar zero e carboidrato mínimo, de preferência carboidrato saudável, aquele que você consegue na batata doce, por exemplo, né? Na cenoura, né? Na beterraba, esse carboidrato. Não é arroz branco todo dia, sabe? Pão à vontade, não, velho, não, esse carboidrato aí é podre. Carboidrato bom. E faça exercícios físicos. Atividades físicas regulares liberam endorfinas que melhoram o humor e reduzem o estresse. Cara, você quer ter uma vida emocionalmente saudável? Exercício físico diário, alimentação e o que eu chamo sempre de higiene de sono. Invista em hobbies e lazer, fazer atividades prazerosas e se conectar com pessoas positivas que fazem você se sentir bem pode fortalecer seu bem-estar. Pratique meditação, ou o que eu falei, né, a mindfulness, que é uma técnica budista muito bacana de meditação. Vai aumentar sua consciência emocional, vai reduzir as suas reações impulsivas. Defina limites. Aprenda a dizer não para evitar sobrecarga e estresse excessivos. Simples assim. E por fim, se você ainda achar que precisa de uma ajuda profissional, busque uma terapia, companheiro. Se sentir que as emoções são difíceis de gerenciar sozinho, procure a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Por exemplo, a terapia comportamental dialética, TCD, é uma abordagem bastante recomendada para desenvolver habilidades de regulação emocional. A TCC é muito boa, a TREC é muito boa, a psicanálise, por que não? Enfim, cara, vai atrás de tratamento se você acha que o seu descontrole emocional está demais. Beleza? Vamos ouvir um som, já já a gente volta com o bloco final do programa Independência de hoje. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
crucified by the voices of hate, but I can still feel his spirit inside. It lives in your hearts, it never has died. Take me to your leader, I have something to say. A chance to be saved. Don't throw it away. I hear the music of life in the air. A song of hope still burning out there. Even through the darkness I'll carry a flame. The melody of love remains, it remains. It remains. Maravilha, maravilha, você ouviu Visitor, rock and roll pesado de Marcão com parceria de Suno e A. Da hora. Galera, agora no terceiro bloco vai ser mais por uma despedida, porque já estamos quase no nosso tempo esgotado, mas eu gostaria de dar uma direcionada, porque, velho, vamos falar real. Qual que é a irmandade que fala de descontrole emocional como princípio primordial? Neuróticos Anônimos, velho. Então não tem como fazer o programa de hoje sem falar da irmandade de Neuróticos Anônimos, porque é o evite dos caras, nego. O evite de Neuróticos Anônimos é só por hoje, evitarei o descontrole emocional. Cara, isso tem que falar, tem que, vibrar no coração de cada adicto e cada alcoólico, companheiros e companheirinhas. Sabe por quê, velho? Pensa um pouco, eu vou pensar no meu passado. Quando que eu ia usar ou beber mesmo sem querer? Quando eu estava descontrolado emocionalmente. E o descontrole emocional não significa necessariamente que é um descontrole emocional pro lado negativo. Não, eu estava deprimido, eu estava puto, eu estava bravo, eu estava isso. Claro que nesses descontroles também é gostoso usar, né? Agora, e os descontroles emocionais que vão pro outro lado da moeda? Da euforia, da alegria excessiva, porque não é alegria aquilo, né? Aquilo ali é euforia, né, velho? Então, temos que pensar justamente dessa forma, que o adicto e o alcoólico usam em função de descontrole emocional. São pessoas que têm uma doença, a adicção e o alcoolismo é uma doença. A gente tem que pensar que a doença do alcoolismo e a doença da adicção, ela é feita de altos e baixos. Cara, a gente não tem aquele nível tranquilo assim, ó. Não. É montanha russa de emoções. Até o uso de álcool e droga se dava e aumentava ainda mais essa montanha russa, né, velho? Então, por que eu tô falando isso? Porque nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre o programa de Neuróticos Anônimos. Cara, eu gosto muito de frisar isso, porque para Neuróticos Anônimos, neurótico é aquela pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento. Só isso. Se você não for, como eu falei no começo do programa, você deve ser de Saturno ou de Urano, ou sei lá de onde você é, porque não pode ser da Terra. Se você não é um Cristo que tem essas emoções controladas e que a emoção não interfere no seu comportamento, então, mano, você já deveria estar sendo aí ovacionado, né? Vamos crucificar você, velho. Porque o ser humano normal, o comedor de arroz e feijão, tem emoções com altos e baixos e essas emoções interferem em seu comportamento. É ponto pacífico isso. A questão é o quanto eu estou disposto a trabalhar sobre mim mesmo para evitar o descontrole emocional. E para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a participar dessa irmandade também. Então não vem que eu já estou em recuperação em NA, não preciso de mais nada. Ou a mesma coisa vale para AA. E eu não estou desmerecendo a recuperação em nenhuma dessas duas irmandades, pelo amor de Deus. Continuem nas irmandades onde você já estiver. Eu só estou sugerindo que pode ser que você tenha parado de usar ou parado de beber e ainda tem alguma coisa que está faltando. E essa coisa que está faltando, desculpa dizer, mas é justamente essa serenidade emocional. Esse descontrole emocional que persiste mesmo tirando o álcool e a droga.
E na Irmandade de Neuróticos Anônimos é sobre isso que se trata. Então, fiotes, vamos lá, se não, nem que for por curiosidade, véio, entra lá no site, clica nos links lá das reuniões online, participa de algumas, veja o que é, abre a mente, não é mente aberta, boa vontade e honestidade, mano, seja honesto com você ao admitir que as suas emoções ainda estão descontroladas, mesmo não estando usando. Admita isso, seja honesto, sabe? Abre a mente, né? E tenha boa vontade, participa de algumas reuniões, vai para essa Irmandade, sonda a Irmandade. De repente, compre a literatura. Eu te garanto, se você ler, que nem eu já li várias vezes, o livro vermelho e o livro bronze de Neuróticos Anônimos e não se identificar, realmente aí é melhor você voltar para Urano, porque você não deve ser desse planeta, não deve ser um ser humano com 23 pares de cromossomos, nego, vai. Eu faço brincadeiras aqui, mas é uma sugestão realmente sincera para vocês conhecerem e abrirem um pouco o leque, sair um pouco da bolha, né? E a recuperação é uma coisa muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Então essa é a sugestão do programa Independência no terceiro bloco de hoje. E eu vim aqui mais para me despedir e dar essa última puxadinha de orelha. E desculpa aí o meu jeito. Tamo junto, amo muito vocês. Assim, eu já ia esquecendo, na segunda parte do programa Independência de hoje vai ter uma partilha que infelizmente ela não foi até o fim, de um companheiro que fez essa temática num grupo, mas o gravador quebrou, sei lá o que aconteceu, e só ficou metade da partilha, infelizmente. Mas a parte que ele fala já tá sensacional. E depois tem uma partilha de Marcão. Eu também fiz uma temática aí num grupo que me pediu, né? Então eu gravei, né? E tá aí também, né? Sempre lembrando do anonimato da 11ª. Eu não sou membro de lugar nenhum. Eu só falei da minha experiência, né, como jornalista, como neurótico que eu sou, né, adicto que eu sou, alcoólico que eu sou, dependente de amor e sexo que eu sou, comedor compulsivo que eu sou, mentiroso patológico que eu sou. Que mais? Falador compulsivo. Meu Deus do céu, Marcão, você não é possível que você é tão doido. É possível. Mas sabe o que é o melhor? Apesar de tudo isso, eu ainda consigo estar em recuperação, negão. Tamo junto. Até semana que vem com mais programa Independência. Amo vocês. Beijo no coração. Até. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Você que é investidor estrangeiro, internacionalmente faceiro, mente rápida, dedo ligeiro, em libra, dólar ou euro, preciso te contar o que não se lê na Veja, no Times ou no Info Money. Vou elucidar a você o que é o Risco Brasil. Risco Brasil é morar em um barranco, um córrego esgoto, depósito de retação aberto por causa de governos escrotos. Risco Brasil é periferia, é um mar de casas descuidadas, violência sem saneamento básico, vivência da bênção com o trágico. Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil! Brasil é multidão de loias, cracoletas de políticas, capitalistas, megalópolis elitistas. Risco Brasil é cultura escravocrata, misógino e machista, é perseguição imediatista da fortuna e da fama imperialista. Risco Brasil são contradições entre os maiores lucros bancários e as maiores misérias, fome e moradores de rua. O Brasil é falsa democracia, eleitorado enganado com fake news, dando a impressão que o povo escolhe alguma coisa, mas no fundo é apenas gado. Conduzido pro abate.
Eu Cego Ego. Composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, contra si o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou essa déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Com o meu chapéu de pisos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de pontas torcidas, sou o bobo da corte da vida. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, encontra si o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. Vem comigo! O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. É o seguinte, agora... Ah não, agora tem que subir a cadeira! Bom dia! Bom dia! Sou mais uma dica que tem recuperação e... é emocionante estar aqui. É emocionante, hoje, poder ser aceito em algum lugar. É emocionante hoje poder estar aqui e falar para você que está chegando a 40 dias, eu também não usei nenhum tipo de substância
que altera a minha mente e o meu humor. E eu não uso nenhum tipo de substância que altera a minha mente e o meu humor há 26 anos. Eu consegui me dar a oportunidade de viver e não sobreviver. Eu consegui me dar a oportunidade de estar dentro dessa irmandade que tem 2 cadeiras das Organizações das Nações Unidas, essa irmandade mundial, no qual tem país que ainda as reuniões é baseado em cima de controle policial, China, mas os caras continuam lutando, no qual eu faço parte e está cravado, está registrado no livro da vida, está registrado na alma. Estar em Narcóticos Anônimos não é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa está usando, está roubando, está manipulando, está um monte de outras coisas. É para pessoas especiais, homens e mulheres de honra. Estar dentro de um grupo é um processo. Por isso que muito chega e poucos ficam. E os que ficam é porque está tentando entender este processo, independente do uso de substância. O uso de substância é algo individual, como a traição, como o roubo, como o trabalho, é individual. Não existe certo e errado, existe uma escolha. E uma das escolhas da minha vida é fazer parte de algo, é ser algo. É construir algo. Aí vem a responsabilidade e o comprometimento. Primeiramente comigo, depois com essa irmandade. Porque através dessa irmandade, através desse símbolo, liberdade, Deus, eu, sociedade e serviço, eu cheguei. Eu só começo a crescer dentro dessa irmandade quando eu começo a entender que eu preciso ser útil, eu preciso doar, eu preciso me doar e não criticar. Não existe dentro dessa irmandade adicto de 1ª e 2ª classe, existe adicto. Eu com meus 26 anos, eu não sou um pouco, nem mais nem menos do que você com 40 dias. A diferença é, ponto. Eu cheguei a 26 anos, coloquei a bunda nessa cadeira, briguei, questionei, xinguei, fui embora, voltei, joguei cadeira e tudo, e continuei voltando. É essa a real. E comecei a entender que não é mais para mim. Eu só tenho que puxar a carroça. Não é mais para mim. Serve para mim? Sim, serve para mim. Só que eu já consegui essa liberdade, que essa toalha, que esse manto azul, tem grupo que é cor de rosa, tem grupo que é vermelho. Você está entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Não é mais o meu modo de ver. Nossa, mas é cor de rosa, mas é azul, quando está escrito? É azul porque tem cadeira azul, cara. Nossa, essa cadeira aqui é tudo rosa. É a rosa mesmo, acabou. Tem um chamado consciência coletiva, que dá a liberdade de eu colocar a toalha preta. E acabou, tá tudo certo. Quem que fez essa toalha? Quem que inventou? Eu não sei. Eu cheguei, já estava aí, já estava pronto, pretona. Já estava, ó. Eu cheguei, tinha até um chazinho. Esse grupo é até metido, tem chá. Como é que é? Quem que falou chá aí? Aqui. É chá preto com o que, Carlão? Vai, passa pra nós a receita, porque o negócio tá bom demais. Aí, pô, isso aqui é a água pro cappuccino. Isso aqui é chá preto, não sei mais o que, mas tá sem açúcar. Dá até opção pros diabéticos. Os caras dão até opção pra quem tem diabetes, fala a verdade, aqui. Vocês são terríveis, mano. Eu nunca vi. Puta família que vocês me deram, cara. E ali tem café. Então é o seguinte, cara. Aí, tá chegando mais um lá, ó. Todo bonito, sorridente, bonezinho. Aí também não usou, você viu, Preta? Tem um monte que não usou, gatona. Você percebeu uma loucura? Não foi só eu, né, que não usei. Vou parar de sofrer. Você é tonta, fica usando aí. Bestona, né? Acha que pai, tu. Então, homens e mulheres de honra, sem mais delongas,
vamos falar do que foi previsto, né? Então essa é a minha história, né, cara? A minha história é uma história que é o seguinte, né? Usei o que eu tinha que usar, eu não vou falar quanto tempo usei, blá blá blá, puta patifaria essa parada aí, né? Quanto usou, o que usou, qual foi, se usou bosta de vaga, se usou... Não interessa, mano, que não fala que tipo, mano, o único passo nessa irmandade que fala alguma coisa sobre a substância é o primeiro. Ou tô enganado? O resto fala fala dessa mente doida, né? A mente do vilão, não é assim, Joca? Então não é essa parada. Tem uns caras que chegam na cadeira assim, ó, a moral, o cara chega assim, ó, falar pra vocês qual que é a moral que o cara chega. O cara chega assim, ó, peitinho de pombo, né, estufado, que nem eu assim. Tá. Camiseta da Fiorucci, não sei do que, Fórum, Zump, né? Cheio das marcas, Calvin Klein. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Quando eu partir, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Quando eu partir, pouca coisa vou levar. O que levarei não é coisa, não isso. Pois tudo que a traça rói, não posso levar. Só vou levar o que aprendi, o que eu sinto. Prefiro levar amor, mas posso levar o ódio se optar. Afinal são sentimentos, sentimentos eu posso levar, Prefiro estar sóbrio, desperto. Não quero passar dormindo, entorpecido. Quando eu partir, quero estar em paz. Quero estar comigo, simplesmente ser e partir. Ser e partir. Ser e partir. Ser e partir. Se você gosta do programa Independência, saiba que pode segui-lo e pode curti-lo em várias plataformas de podcast. Estamos no podcasters.spotify.com. Procure o programa Independência que você vai encontrar lá. Estamos no YouTube, youtube.com/programa Independência. Também estamos no Spotify, spotify.com. Vá no buscador e procure o programa Independência pelo Spotify. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcomelo1969. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Sabe, companheiro, quando a gente olha pro passado da ativa, as loucuras, as insanidades, sabe aquele arrependimento, aquela dor no peito? É foda, mano, mas é a minha história. Hoje é diferente, Irmandade, porque eu conheci vocês. Hoje
é só por hoje. É sempre assim, adicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Medo do trafica, medo da vida. Adicção ativa. Zero à esquerda. Furto, corre, treta. Bujão de gás, bolsa da mãe. Cofrinho da filha. Dinheiro do aluguel, tudo pra mais uma. A vida se resume a mais 10 reais. A vida de louco, atrasalado. É sempre assim, adicção ativa. É só, corre e mais corre. Mais um gole, mais uma dose. Mais uma tentativa. Adicção ativa. É sempre assim. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. Sentimento zero. Empatia zero. Euforia é o tédio. É só paranoia. Comprada dose a dose. Trago a trago. Teco a teco. Biqueiro e boteco. É sempre assim. Adicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. É sempre assim. Adicção ativa é foda, mano. Mas hoje não tem mais essa, velho. Hoje não tem mais corre. Hoje não tem mais pesadelo. Hoje não tem aquele troço engolfado na garganta. Aquela amargura, aquele tédio. É sempre assim. A adicção ativa não tem jeito. Só tem uma maneira, que é uma nova maneira. Uma nova maneira de viver. Vamos, companheiro. Vamos, companheirinha. Vamos sair dessa vida. Porque a adicção ativa não tem futuro. Corre com nós, cola com nós. No caminho eu te explico. Eu vou tentar, né? Falar alguma coisa a respeito de amor à vida. E de fato, né? Eu era uma pessoa adoecida emocionalmente, mentalmente, e eu realmente não tinha amor à vida. Tanto que durante muitos anos eu acabei optando pelo uso de entorpecente, álcool, remédios psicotrópicos, né? Eu era assim, x-tudão em todos esses subterfúgios por essa falta de amor à vida que eu tinha. Então eu achei o tema super conveniente. E o mês de setembro, né, existe essa coisa do suicídio e tal, né? E o amor à vida eu achei assim muito inteligente, né, da parte do grupo em falar sobre esse tema, porque em setembro você vê vários órgãos aí falando, né, a respeito dessa saúde mental e dessa doença mental. E eu achei assim, né, um divisor de águas, né? O programa de 12 Passos foi realmente um divisor de águas. Como eu falei, eu era um potencial suicida, porém eu era aquele suicida que não tinha muita coragem de cometer o ato. Então a minha forma de ser suicida era aquela que ia por dose a dose. Então eu ia aumentando a quantidade de substâncias que eu ingeria
na tentativa de não acordar no outro dia. Era muito comum esse pensamento meu, dormir bem chapado e falar, tomara que amanhã eu não acorde, né? E eu sempre acordava, né? E falava, não foi dessa vez, né? Então, não deixa de ser uma ideação suicida, porém, é um suicídio às doses, né? Às prestações. Eu sou esse tipo aí que não tem muita coragem de cometer o ato em si, né? Mas aí eu vou e conheço o programa de Neuróticos Anônimos e eu tinha vários diagnósticos antes, né? Diagnósticos psiquiátricos, então, e aí eu era um caça-diagnóstico também, porque eu tentava explicar qual que era o meu problema, por que eu era daquele jeito, né? Então eu precisava de alguém da ciência, um médico, falar pra mim, olha, você é assim porque você é bipolar, você é assim porque você é TDAH, você é assim porque você é esquizo, e assim por diante, né? Então eu passei por uns períodos aí de ficar caçando diagnóstico. E aí eu chego, vocês me apresentam o livro vermelho, As Leis da Doença Mental e Emocional, e logo no primeiro capítulo tem as 8 coisas que a doença emocional é. E aí a primeira coisa é uma única doença, uma coisa só. Aí já caiu minha casa, porque eu falei, peraí, mas e aquele monte de diagnóstico que eu tô caçando? Pra que eu cacei tudo isso? Isso daí foi libertador. Foi libertador porque eu entendi que eu não... Tanto faz qual era o diagnóstico, porque se é uma coisa só, perfeito, já tá resolvido o meu problema de diagnósticos, né? E aí no segundo tópico já fala que é uma doença espiritual. E eu falo, entendi, é coisa de religião, vou precisar ir lá no centro espírita fazer uma desobsessão, vou precisar ir fazer um exorcismo com o padre, enfim, né? Eu tenho essas manias de querer paliativos e terceirizar a minha doença. E aí vocês vão e me explicam, peraí, doença espiritual no sentido de que é uma doença do egocentrismo. Então aí eu vou e começo a entender o que é essa doença emocional, porque eu vejo assim que eu não sei nada a respeito de mim enquanto eu não consigo ouvir vocês. Eu tenho uma grande possibilidade de ser auto-enganado por mim mesmo, sabe? Eu acho que o auto-engano é uma das grandes características da minha doença emocional. E aí eu começo a aprender a me enxergar. E aí esse egocentrismo que está escrito no livro vermelho é justamente a fonte, a origem, o nó, o olho do furacão da minha doença. E aí eu falo, beleza, né? Agora eu entendi. E aí, como é? Tudo bem, né? Eu sou egocêntrico, não é assim tudo bem. Na verdade, demora um tempo e por isso existem uns passos, né? Por isso existe o 4º passo. Eu tive que escrever esse minucioso e destemido inventário de moral de mim mesmo, porque eu queria sempre encontrar os porquês, né? E o meu padrinho falou, Marcão, para de querer encontrar porquês, velho. O que você precisa é saber como o programa funciona, né? E aí eu venho entendendo que o meu problema de egoísmo / egocentrismo, ele é curado com a capacidade de amar, né? Então eu preciso eliminar o meu egoísmo e adquirir a capacidade de amar. E eu que sempre me considerei uma pessoa amorosa, boazinha, olha, eu sou aquele bonzinho que falam naquela frase, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Era eu era um desses caras que ia lotar o inferno de boas intenções. Bonzinho nada. Aí eu vou começar a cavalcar a minha vida e descobrir que no fundo eu era um egoísta. E aí o capítulo 8 do livro vermelho me fala, né, que eu sou um birrento, né? Que eu só me preocupo comigo mesmo, que eu só tenho
consideração por mim mesmo e tudo gira em torno de mim, né? Outro dia eu ouvi um termo que eu achei tão engraçado, umbigocentrismo. Eu sou um umbigocêntrico, cara. Eu descobri que eu sou um umbigocêntrico. Mas não é sem dor que eu fui descobrindo todas essas coisas, e não é de uma hora para outra que as coisas começaram a funcionar. Porque aquela falta de amor à vida que eu tinha, ela não é retirada de mim de uma hora, vem aquele raio e Shazam, agora você é uma pessoa amorosa. Não, foi uma construção. E como foi bem falado aí naquele trechinho do Livro Azul, essa recuperação dessa capacidade de amar se principiou no grupo. Eu comecei a ensaiar as primeiras tentativas de amor e de abnegação servindo o grupo. Meu padrinho falou: vai lavar banheiro, velho, você é muito arrogante, você precisa botar prioridade nos outros. E eu não entendia o que lavar o banheiro do grupo tinha a ver com eu desenvolver a capacidade de amar. Mas aí, com os anos passando, hoje eu entendi que não tem melhor serviço do que você abrir uma sala, você fazer o café, você preparar a literatura, deixar a mesa bonitinha, levar uma bolachinha e lavar aquele bendito banheiro. Porque uma pessoa egoísta que só pensa em si mesma, de repente se auto-forçar a fazer coisas por outras pessoas, isso é um exercício de amor ao próximo, é um ensaio. Então, quando se fala que realmente se principia no grupo a recuperação, não tenha dúvida sobre isso, porque para mim aconteceu dessa forma, né? Então, eu começo a desenvolver a capacidade de amar dentro do grupo. E aí, essa capacidade de amar, ainda muito engatinhando, ela começa em eu amar os meus companheiros, porque olha, dentro do ambiente de recuperação é relativamente fácil eu amar pessoas que são parecidas comigo, que são tolerantes, que conversam legal, que me tratam bem. Só que vocês me ensinaram que agora que a gente começou a ensaiar essa capacidade de amar, essa capacidade de se relacionar dentro do grupo, vamos começar a extrapolar essas relações em outros campos da vida. E nos 12 passos fala isso, né? Nas 12ª tradição, para eu começar a praticar esses princípios espirituais do programa em todas as minhas atividades. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Por este impotente,
por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de Eterno agora. Só por hoje é a minha nova Eterno história. Vivo eterno agora. Eterno Agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só, vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso, ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito, e pra dar valor à vida, gritar pra dar valor ao silêncio, guerrear pra dar valor à paz. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. Estradas tortas, em pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada com São Rodrigo Dias e Marco Melo. Então, eu começo a ensaiar no grupo, começo a extrapolar ele para a primeira parte da minha vida que eu achava mais importante, que era a família. Eu começo a desenvolver essa mesma capacidade de socialização, porque ainda não é amor, tá? Por que eu falo isso? Que eu não tinha nenhum amor? Porque eu estava adoecido. Eu estava no alto grau da birra. E aqui no capítulo 8 do livro vermelho fala sobre essa birra. Olha, a minha forma de ser suicida, como eu falei no começo da minha fala, era por dose a dose. Mas uma pessoa que se trata mal do jeito que eu me tratava, alimentação, sexualidade toda deturpada, uso de entorpecente, bebida, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para tirar ansiedade, remédio para tirar depressão, remédio. Nossa, eu era a base de fármaco para poder viver
Então era drogas e álcool para poder me divertir, entre aspas, porque também não era divertido, e os fármacos para poder me manter vivo, sabe? Isso eu acho um alto grau de suicídio, um alto grau de birra, né? Porque aí eu vou entendendo através do programa que no fundo eu sou uma criança mimada e birrenta, né? Que o meu comportamento como adulto, e olha que eu cheguei no programa com 42 anos de idade, o meu comportamento como adulto não diferia em nada dos meus comportamentos quando eu ia no supermercado com a minha mãe quando eu devia ter 4 ou 6 anos, sabe? De que, eu quero Cheetos, mãe, não posso comprar Cheetos, não é pra comer porcaria, eu quero Cheetos, eu era esse moleque, e eu continuei esse moleque, e eu só substituí os Cheetos, por exemplo, por um carro, por uma moto, por coisas de adulto, né? Agora você vai e fica uma criança mimada com brinquedinhos de adulto numa vida totalmente disfuncional. Foi assim que eu cheguei ao programa. Então eu tive que alinhar milhares de coisas que estavam todas desorganizadas no meu aspecto emocional, principalmente. Porque até a parte profissional, eu tinha desenvolvido algumas coisas, tá certo que tudo se degringolou com o passar do tempo, mas não eram as coisas práticas que eu tinha dificuldade. Eu tinha mais dificuldade com as coisas subjetivas. E aí, as coisas subjetivas, que eu entendo como o núcleo da minha doença emocional, essas estavam todas desorganizadas. Justamente porque eu era aquela criança, aquele rei bebê, com 42 anos, querendo que as suas exigências fossem atendidas, né? Eu precisei passar por uma internação, estancar o meu uso de substâncias, porque estava muito desenfreado. E depois dessa internação eu fui apresentado aos 12 passos. Eu consegui estancar os meus usos de substâncias, mas eu continuava com um vazio existencial, um vazio emocional, um vazio espiritual no meio do peito, e eu não entendia por quê. Como é que pode eu tirar todas as substâncias e ainda me sentir mal? E aí que entra o programa de N/A na minha vida. Eu já estava em programas de 12 passos, mas eles ainda não satisfaziam as minhas reais necessidades espirituais. E o programa de N/A, apesar de ser muito semelhante ao programa de AA, né, como está até falado no nosso preâmbulo, mas ele tem um quê a mais na minha visão, sabe? Porque ele está falando do olho do furacão. A minha doença emocional era o que me fazia levar ao uso de substâncias e todas as minhas atrapalhadas de vida. Então, vocês me deram muita responsabilidade com as minhas atitudes e com as consequências das minhas atitudes. A partir do momento que eu comecei a trabalhar os passos de N/A, tudo começou a se modificar, porque vocês me deram responsabilidade pelas minhas atitudes. Vocês me ensinaram que as consequências das coisas que eu faço têm um preço emocional muito grande. As consequências das coisas que eu falo têm um preço nos meus relacionamentos afetivos imensos. E aí o programa ele é perfeito, como foi falado aqui já, né? E realmente eu tenho passos para resolver todos os meus problemas emocionais. Então, o 10º passo, por exemplo, é um passo que eu faço todas as noites, porque eu preciso rever o meu dia. O 10º passo é um passo que mostra para mim que o programa não confia em mim. Se o programa confiasse em mim, ele não teria o 10º passo, eu não precisaria ficar revendo. Eu preciso ficar revendo porque não só o programa não confia em mim e ele pede para que eu me reveja, mas também porque o programa quer que eu melhore como ser humano a cada dia. Então ele fala: Marcão, olha para você mesmo, se enxerga, veja os pontos que você está fazendo um padrão negativo na sua vida para você se corrigir. Então o 10º passo é hiper importante para esse negócio de amor à vida, porque, velho, eu tinha parado com o negócio de amor à vida até chegar a vocês. A partir de então, vocês me deram
a capacidade, né, ou pelo menos a oportunidade de eu começar a desenvolver amor por mim e depois pelo próximo. Não dá para eu desenvolver amor pelo próximo sem desenvolver primeiro para mim. Quando eu cheguei no programa, eu era louco para arrumar uma namorada, né? E aí o padrinho falou: você é todo distorcido, a sua afetividade tá toda adoecida, você é infantilizado, fiote. Você não pode se relacionar com ninguém agora. E eu fiquei bravo com meu padrinho que falou isso. Como assim? Eu sempre fui um namorado gente boa, as minhas esposas, aquilo é... Só pra começar, quando você bota no plural relacionamentos, significa que você não dá muito certo com relacionamento sexoafetivo, né, amigo? Então vamos fazer assim, pega e bota no papel, vamos fazer um inventário relâmpago e direcionado aos seus últimos 3 relacionamentos. Bota o nome da vítima e bota o que você fez para esse relacionamento não dar certo. A hora que eu fiz esse inventário relâmpago e direcionado, eu já percebi que o meu padrinho tinha total razão. Eu não tinha a capacidade de amar outra pessoa. E aí, através do programa, meu padrinho foi me mostrando, e vocês, com participação em reuniões, eu fui me encontrando e conhecendo quem realmente eu sou e como eu posso fazer para partir do amor a mim mesmo, para depois eu conseguir dar amor a alguém, né? Depois de 2 anos eu pude, né? Entre aspas, fui liberado para começar a tentar relacionamentos, né? Tive a sorte de conhecer a minha esposa e foi super sensacional enquanto ela esteve viva, né? Depois ela acabou falecendo, mas foi um ensaio de que olha, finalmente, né? Eu já tenho amor próprio suficiente para poder começar a ter amor por alguém. E aí, a partir de então, eu comecei realmente a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Com esse amor que eu vim conhecer com vocês. Mas olha, foi um processo longo, foi um processo bem difícil, né? Porque quebrar padrões egocêntricos é muito difícil e olha, não estou recuperado ainda. Apesar de nossa literatura falar de neuróticos recuperados, eu ainda estou em recuperação. Eu já estou há quase 10 anos aqui, mas eu me considero ainda uma pessoa em processo de recuperação. Já consigo amar a mim mesmo, ao próximo. Olha, o melhor que eu posso só por hoje, né? Eu acho que eu vou desenvolvendo esse amor a cada dia. E o amor à vida, né, que é o tema dessa palestra de hoje, ele se deu gradativamente, com a aplicação prática do programa de 12 passos, sabe? Eu cheguei aqui olhando o copo meio vazio. E vocês foram me ensinando a enxergar esse copo meio cheio. Esse otimismo, né, foi sendo acrescentado à minha vida em doses homeopáticas, um pouquinho de cada vez, a cada reunião, um aprendizado maior, a cada partilha que eu ouvia, uma nova percepção. Isso é muito importante. Essa diversidade da nossa irmandade é muito importante, porque lá eu encontro pessoas que têm uma afetividade diferente da minha, uma opção sexual diferente da minha, uma raça diferente da minha, uma profissão diferente da minha, mas cada um com experiências valiosíssimas acerca da doença emocional deles, sabe? E às vezes as pessoas que eu menos achava que ia poder me acrescentar alguma coisa na minha recuperação são as que mais me acrescentam. E as pessoas mais desafiadoras são aquelas que mais me ensinam, né? Nem que seja como eu não ser, tá? Não vou falar que todos vocês são perfeitos mesmo, porque muito menos eu, né? Só que pessoas desafiadoras, elas me desafiam a amá-las. Porque a minha falecida esposa fala: onde não der pra você amar, não fica. E eu insistia. Eu falava: não, ali vai dar pra amar. E não era, ela não tava sugerindo tipo saia, porque ela era dos 12 passos também.
ela me provocava mesmo. Ela falava: não é que eu tô falando pra você não ir. Ah, não, desisto, não quero amar aquela pessoa nem aquele lugar. Não, é pra você insistir e transmutar o que você sente por amor. Então ela me ensinou muito sobre amor, sabe? Eu sou muito grato à minha esposa por ter me ensinado muitas coisas a respeito do amor, não só romântico, mas o amor ao próximo mesmo. Ela tinha esse negócio de veia de 12 passos, sabe? Ela era uma pessoa muito amorosa dentro do programa de 12 passos, então era muito legal. Agora, esse negócio do copo meio vazio, meio cheio, a minha percepção da realidade foi se modificando ao longo dos anos. Hoje em dia, eu vou te falar, eu cheguei aqui num estado muito depressivo, deitado num sofá, sabe? Não queria sair, eu mal saía para trabalhar, improdutivo, rabugento, negativo. Ai, olha, tadinho de quem convivia comigo, que eu era uma pessoa chata de convivência, sabe? Sempre olhando o lado ruim das coisas. E vocês foram me modificando paulatinamente. E eu posso falar, quando a gente vê, é que nem cabelo, né? Se a gente olhar todo dia no espelho, a gente não vê o cabelo crescer. Mas se a gente ficar um tempo sem olhar, sei lá, né? Uma pessoa que não vê a gente durante um mês, fala: nossa, como seu cabelo cresceu. Isso se dá também com uma criança, né? Eu não vejo meu sobrinho, eu tenho um sobrinho pequeno, né? 2 sobrinhos pequenos. Às vezes eles ficam 2 meses sem aparecer. Quando eu vejo, nossa, como você cresceu. Recuperação é muito parecido com isso, né? Então quando eu tô me vendo no dia a dia, parece que não tem muita modificação. Mas se eu pego o meu retrovisor de vida, regulo ele bem e olho como eu cheguei e como eu estou hoje, nossa, é mudança do vinho para água, sabe? Realmente houve muita modificação. Hoje eu sou uma pessoa otimista, hoje eu vejo o bom lado da vida, hoje eu acordo feliz, eu acordo animado, eu não tenho preguiça para mais nada. Eu acho que o único defeito de caráter que eu pedi para Deus tirar e Ele realmente tirou foi a minha preguiça. Eu era bem preguiçoso e hoje não sou. Agora, outros defeitos eu tô cheio deles, eu continuo trabalhando. E aí, eu tenho trabalhado muito o 6º passo com meu padrinho. Ele fala: olha, o 6º passo é um passo que a gente continua trabalhando o resto da vida. Eu falei: ô louco, mas o resto da vida? Ele falou: você acha que você vai virar branco como a neve, ô bonitão? Você vai continuar trabalhando. E como que é trabalhar o 6º passo dentro dessa visão do meu padrinho, que tem funcionado muito pra mim? Ele fala: olha, você vai definir um defeito de caráter que a gente achou lá no 4º passo, a gente conversou sobre ele no 5º passo. Você vai pegar esse defeito e você vai começar a trabalhar no antídoto desse defeito. Qual que é o contrário deste defeito? Então, por exemplo, né? Eu vou falar um defeito que eu tenho. Talvez eu esteja me livrando dele porque eu estou praticando muito esse 6º passo em cima desse defeito. Que era aquela pessoa que é mão de vaca, sabe? Que ficava segurando a grana, porque depois, eu gastava tanto dinheiro na época da ativa, que aí depois que eu entrei em recuperação eu fiquei pão duro, sabe? Eu não queria soltar o dinheiro. Eu falava: nossa, meu rico dinheirinho, deu tanto suor até que é louvável isso no comércio, né? Porque dá trabalho ganhar grana, né? E eu falei: nossa, mas meu rico dinheirinho eu não quero soltar. Ele falou: larga de ser sovina, cara. Então vamos trabalhar esse defeito. Qual que é o oposto dele? Não é generosidade? Beleza, então vamos fazer aí. Você vai me passar uma planilha do Excel aí com seus gastos e seus ganhos. E a gente vai ver quanto que você vai colocar na sacola da 7ª tradição. E eu falei: meu Deus, padrinho, você tá maluco? Ele falou: na época eu tava super durango. Eu acho que eu tinha assim uns... que sobrava no mês assim, uns 400, 450 reais. Ele falou: agora você vai pegar 200 reais por mês e vai botar na sacola. Eu falava: ai meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Você tá maluco? Aí ele falou: fiote, é assim que trabalha 6º passo. Eu faço questão de reforçar bastante a 7ª, justamente porque eu quero chegar no solo sagrado do 7º passo e pedir para Deus com sinceridade, falar: Deus, aqui ó,
Eu tô trabalhando já tem muitos anos essa gratidão. Eu tô trabalhando essa mão aberta. Por favor, me tira, né, esse defeito. Eu acho que funciona mais ou menos assim. Meu tempo tá acabando, né? Eu queria só agradecer e dizer que esse programa realmente funciona. Uma pessoa totalmente adoecida emocionalmente que nem eu conseguiu ser muito menos, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que funciona muito bem, sabe? Meus relacionamentos são bacanas. Eu não tenho nenhuma dificuldade com ninguém especificamente. Eu tinha dificuldade com todo mundo. Então realmente há mudança de quem tem um pouquinho de boa vontade, mente aberta e honestidade para praticar esse programa como ele foi inventado lá. Muito legal, né? Queria agradecer pelo convite e tamo junto. Boas 24 horas para todos. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.